Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer alguns comentários a respeito do opúsculo sobre o modo de aprender e meditar do filósofo teólogo da Idade Média, Hugo de São Vítor. Ele desenvolveu uma pedagogia que possibilitou aos seus alunos alcançarem a sabedoria. A palavra opúsculo vem do latim opusculum. Opus significa obra e opusculum seria o diminutivo de obra, ou seja, um resumo científico ou um resumo literário. Por volta do ano de 1108, o frei agostiniano Guilherme de Champeaux, após ter se aposentado, pois era diretor da escola de Notre Dame, resolveu fundar um mosteiro próximo à região da Saxônia, que hoje seria a Alemanha. Ele deu o nome de Abadia de São Vítor, porque próximo àquela localidade tinha uma capela dedicada ao santo São Vítor. Aqui eu abro parênteses para falar um pouco a respeito de São Vítor, pois a abadia de São Vítor recebeu este nome devido a esta capela que existia ao lado, que era justamente dedicada a este mártir. São Vítor era conhecido como o Mouro, pois ele nasceu na Mauritânia, região do norte da África, e quando criança foi educado na fé cristã. Quando adulto, ingressou nas legiões romanas, se destacando e chegando a ser um centurião responsável por 100 soldados. Devido a uma invasão, uma rebelião que acontecia na Gália, o imperador Maximiliano convocou todo o império para que pudesse combater os rebeldes. Chegando São Vítor a Milão, ele viu todo aquele cenário e todos aqueles que iriam entrar em combate, eles precisavam se submeter à adoração aos deuses romanos. São Vítor não se submeteu a esta adoração. E aí foi levado a julgamento, condenado, passou 6 dias e 6 noites sem comer e sem beber, e ainda foi açoitado. E em suas chagas foi depositado chumbo derretido. Um sofrimento extremo. Um milagre aconteceu porque as suas feridas todas se curaram e ele conseguiu fugir. Porém, logo após este episódio, ele foi capturado e foi decapitado. Algo interessante porque 2 feras guardaram o corpo de São Vítor por 7 dias. Quando um bispo chamado Materno encontrou o corpo de São Vítor totalmente intacto e as feras foram embora. E naquele lugar foi construído uma igreja dedicada a São Vítor. Em 1115, Hugo se estabelece em São Vítor. Foram 26 anos à frente do mosteiro como prior responsável e como pai espiritual de tantos que passaram pela sua formação. Em 1141 ele morre aos 45 anos, sendo reconhecido como uma das mentes mais brilhantes de toda a Idade Média, com a sua obra sendo reconhecida como uma das mais importantes nas áreas da teologia e também da educação, pois levava o homem a viver a sua plenitude. Algo muito importante e fundamental para compreendermos a obra de Hugo de São Vítor, sobretudo o opúsculo sobre o modo de aprender e meditar, é que as pessoas sejam cristãs. Ele trata de uma forma muito especial todas as questões que levam o homem realmente a viver a sua transcendência, a sua dimensão espiritual, mas partindo da racionalidade. Num primeiro momento, Hugo traz para nós a questão da humildade como princípio fundamental para aquele que quer aprender. Porque é necessário que você reconheça que não sabe, para que você possa aprender de alguém. Então ele trata a questão da humildade com 3 princípios básicos para nós refletirmos. Em primeiro lugar, que você
não deve desprezar nenhuma ciência e nenhuma escritura, porque você pode aprender até mesmo de uma forma que uma pessoa esteja fazendo algo que não seja correto, observando aquele ato, você pode aprender a não fazê-lo. O segundo ponto, não se envergonhe de aprender de ninguém. Ou seja, você pode aprender de qualquer pessoa em qualquer situação. E o terceiro ponto, quando chegares à ciência, não desprezeis os demais. É algo importante, ele cita até uma passagem que São Paulo disse: Omnia legens quabuna sunt tenentes. Examinai todas as coisas e ficai com aquilo que Três coisas são necessárias ao estudante: a natureza, o exercício e a disciplina. A natureza, que você perceba o ouvido e retenha o percebido, consiga compilar a essência da mensagem. No exercício, que você cultive o senso natural pelo trabalho e que isso possa engrandecer cada vez mais na sua diligência. Na disciplina, para que você possa compor a ciência com os costumes, ou seja, a vivência da virtude, tudo aquilo que você desenvolve na teoria, que você possa viver com disciplina na prática. Duas coisas são necessárias e devem ser priorizadas para o estudante: o engenho e a memória. Os dois caminham juntos simultaneamente. O engenho é um certo vigor natural existente na alma, a nossa capacidade de pensar, raciocínio. E a memória é a capacidade de nós percebermos as coisas com total entendimento. E aqui, uma depende da outra, porque quando eu adquiro um tesouro, eu preciso ter um lugar para guardar esse tesouro. Por isso que isso é fundamental para aqueles que desejam aprender. Duas coisas exercitam o engenho: a leitura e a meditação. Existem três gêneros de leitura: a leitura feita pelo mestre, a leitura feita pelo aluno e a leitura feita por si próprio. A meditação se dá quando você pensa e reflete sobre o conteúdo que você leu e absorveu com um conselho, examinando a causa, o modo, o efeito e a finalidade da coisa. E a meditação pode ser realizada de três modos. O primeiro deles, você deve confrontar aquilo que você está pensando com os costumes. No segundo ponto, você deve confrontar com os mandamentos. E no terceiro momento, você confronta com as obras divinas. São etapas que você pode viver a sua meditação, refletindo a respeito de tudo aquilo que você pôde absorver através da leitura. A memória do homem se alegra na brevidade, ou seja, tudo aquilo que foi captado, absorvido, lido, visto, ele deve ser compilado em uma breve suma e armazenado em sua memória para ser utilizado posteriormente. Aqui entramos dentro das três visões da alma: o pensamento, a meditação e a contemplação. O pensamento é quando nós refletimos a respeito daquilo que nos foi exposto através da leitura ou através da exposição de um objeto, de um quadro, apreciação de uma obra de arte. A meditação, quando nós investigamos o oculto, aquilo que deve ser entendido, compreendido a respeito daquilo que foi
percebido no pensamento. E a contemplação é quando nós acumulamos verdades meditadas e conseguimos de uma forma ampla compreender num sentido profundo todas as coisas que foram meditadas para chegar a um entendimento profundo das coisas. A exposição possui 3 partes: a letra, o sentido e a sentença. A letra seria o conteúdo da mensagem que você deseja transmitir. O sentido seria a forma que esse conteúdo seria apresentado. E a sentença seria a finalidade, qual o objetivo que você deseja realizar em sua exposição para que as outras pessoas compreendam. Hugo de São Vítor nos apresenta 3 gêneros de vaidades. O primeiro deles, a mutabilidade, ou seja, a insatisfação com aquilo que você já possui. O segundo, a curiosidade, que brota do desordenamento que existe dentro de cada um de nós, que nos faz buscar novidades. E o terceiro, a mortalidade, que é algo próprio da condição humana. E surge aqui um pensamento: já que eu irei morrer, eu irei aproveitar a vida. Sobre a eloquência, Hugo de São Vítor nos diz que será eloquente aquele que puder dizer o pequeno com humildade, o moderado com moderação e o grande com elevação. E não considere dito se a pessoa não compreendeu aquilo que você disse. Nesse estudo que acabamos de realizar, Hugo de São Vítor nos apresenta uma proposta pedagógica objetiva para formarmos homens sábios. E isso que nós precisamos hoje em dia, de pessoas capazes de compreender a realidade para assim transformá-la. E algo que fica muito explícito e que eu guardo dentro de minha memória, que a proposta de Hugo de São Vítor percorre um caminho de níveis onde nós podemos progredir no entendimento e no desenvolvimento dos conteúdos para alcançarmos o saber. O primeiro nível, que seria o pensamento, a busca do conteúdo através do estudo. A meditação, onde nós iremos analisar as razões desses conteúdos. E a contemplação, onde nós iremos avaliar as verdades meditadas, chegando à razão das razões. E aqui fica implícito um 4º nível, porque naquela época, no período medieval, todos os seus alunos possuíam a busca da verdade e a contemplação do próprio Deus. Então aqui ele nos coloca 2 formas de contemplação, a dos iniciantes e as dos perfeitos. E aqui nós nos colocamos como iniciantes, aqueles que irão analisar toda a criação. E a contemplação dos perfeitos, aqueles que irão entrar em comunhão com Deus de uma forma sobrenatural. Muito obrigado, eu agradeço pela atenção de todos vocês. Até a próxima.